Meus cumprimentos a todos os meus alunos do curso de formação de servidores oferecido aqui no Instituto Federal Farroupilha, Campus São Borja. E eu gostaria de dar continuidade a alguns assuntos que estávamos trabalhando nas aulas de BR Office, mais precisamente BR Office Calc. Eu quero introduzir aqui alguns novos itens da nossa ementa. Bom, algumas coisas, eu preparei aqui uma planilha para que a gente pudesse trabalhar, e ela já apresenta aqui algumas coisas que nós já havíamos trabalhado em aula, como por exemplo, certos tipos de formatação, né, como nós havíamos trabalhado em aula. No BR Office Calc, para você trabalhar muito bem com uma planilha de cálculo, para você ser um bom utilizador dessa ferramenta tão poderosa, as três coisas mais importantes, né, que um operador do cálculo deve saber são aquelas que nós trabalhamos em aula, que seriam o conhecimento das sintaxes das funções, o conhecimento da formatação de dados nas células e a formatação de células em si. Bom, aqui essa planilha apresenta alguns itens que eu já falei, como por exemplo, formatação de células. Aqui nós temos uma mesclagem de células aqui em cima. Nós temos algum texto aqui, alguma célula formatada como negrito, o seu texto, né? Nós temos aqui alguns números, estes estão sem formatação e estes aqui também. E nós temos alguns espaços aqui onde nós vamos trabalhar esses dados que estão nessa planilha. Bom, o que nós estamos vendo aqui é um boletim de rendimentos. Nós temos aqui o nome de um aluno, uma turma, um período letivo e o total de aulas, né, desse aluno. Aqui nós temos o código da disciplina, o nome dela, o total de aulas dessa disciplina, as faltas que esse aluno, João Carlos aqui no caso, né, as faltas que ele obteve neste período para cada disciplina, né? E aqui nós temos a frequência, que nós vamos calcular então a frequência desse aluno, né, a nota dele, não é? E o resultado final, se aprovado ou reprovado. Ok. Primeiro vamos relembrar alguns itens. Então eu quero formatar esse nosso código de disciplina aqui. Como é que eu faço para formatar então o código da disciplina? Eu quero que este código ele possua dois dígitos sempre. Mesmo quando for, por exemplo, aqui nós temos código da disciplina do banco de dados é 4, da disciplina de português instrumental é 2. O que nós queremos então? Eu gostaria que esses códigos todos tivessem o mesmo padrão, o mesmo tamanho. Nós trabalhamos isso em aula e eu vou relembrar aqui. Botão direito nas células. Primeiro eu seleciono elas, né? Podem ver que elas estão selecionadas aqui, né? Veja bem, as células estão selecionadas. Eu vou clicar com o botão direito nelas e vou ir em formatar células. Aqui me abre a janela de formatação de células e eu tenho então algumas opções aqui para alterar. Lembre que este campo aqui que está aparecendo aqui na tela para vocês, onde eu estou com o mouse, este campo vai exibir a formatação que vai receber então estas células que eu selecionei. Neste caso aqui eu vou aplicar uma formatação simples. Vou botar 2 zeros, né, que significa o quê? Ele vai obrigatoriamente exibir 2 dígitos. E mesmo quando não houver um dos dígitos, aquele dígito será 0. Esta formatação vai servir apenas para completar aqui com zeros, né, à esquerda de números que só possuem a unidade. Ok? E lá está a nossa formatação. Clico aqui, centralizar. Né, marquei para centralizar aqui horizontalmente. Nós temos ali o nosso código da disciplina, já todo ele alinhadinho e todos eles possuindo 2 dígitos. Ok. Agora veja bem que nós temos aqui ainda total de aulas. Nós não temos o total de aulas ainda, mas nós temos aqui, né, as aulas, né, aliás, aqui, né,
aqui as aulas das disciplinas. E aqui nós podemos então colocar uma função que possa somar todas estas aulas e exibir aqui nesta célula, né, para que saibamos então o número total de aulas do aluno João Carlos que foram ofertadas a ele, né? Bom, então vamos lá. Esta função é bem conhecida, né? A função soma. Veja bem, eu estou começando aqui com alguns itens que nós já falamos em aula, mas eu gostaria de fazer uma breve recapitulação aqui. Então a função soma, né, bem conhecida nossa, abre parênteses. Veja bem que ele já apresenta daqui as opções então desta função, né? Recebe mais de um argumento. Veja bem aqui que estão os argumentos, né? O primeiro número, ponto e vírgula, o segundo número, ponto e vírgula, e aí segue. Ela pode receber vários argumentos separados por ponto e vírgula. Nesse caso eu vou usar um argumento apenas, que é qual argumento? Um intervalo de células que vai da célula C7 à célula C12. Veja bem, lá está. Veja bem, dois pontos que foram colocados ali porque se trata de um intervalo. E não de dois argumentos. O separador de argumentos, quero relembrar aqui, é o ponto e vírgula, que é exibido aqui na figura. Então, terminei ali, vou fechar o parênteses, já tenho a minha soma. Perfeito. Vou alinhar aqui, vou centralizar, aliás, juntamente com esse. Ok. Bom, então nós temos aqui, já temos a soma então das nossas aulas dadas de cada disciplina. Eu gostaria de fazer algumas breves formatações aqui também, né? Vou formatar aqui estas nossas células para elas ficarem centralizadas. Nada melhor do que isso, né? A formatação simples. Esta é a formatação que nós chamamos, né, formatação de células, né, onde nós definimos aí alinhamento dos dados nas células e tudo mais. Essa é a parte mais simples, né, na operação do BR Office Calc. Entretanto, nos traz uma visualização do documento bastante melhorada, né? Então, para calcular a frequência aqui dos nossos alunos, vamos aplicar aqui, antes de calcular a frequência, vamos aplicar aqui a mesma formatação que nós aplicamos nestes aqui. Se eu quiser, eu posso copiar essa formatação aqui, aplicando o pincel de estilo aqui, e ele vai receber a mesma formatação, dessa forma como eu fiz, né? Eu vou desfazer aqui para que a gente possa rever isso então. Eu seleciono aqui a formatação que eu desejo copiar, clico no pincel de estilo, e então clico e arrasto sobre as células onde eu quero colar aquela mesma formatação. Lá está, formatado idêntico às células de origem, as células de onde eu copiei a formatação. Correto? Bom, então agora vamos para o cálculo da frequência. Para o cálculo da frequência, então, nós sabemos que estas células, né, lembrando que sempre quando trabalhamos com percentuais, temos que entender que os valores percentuais vão de 0 a 1, onde 1 significa 100% e 0, 0%. Então, se eu quero calcular, fazer um breve exemplo aqui, 878,45, um exemplo, e eu quero calcular 25% desse valor. Então, eu devo apenas multiplicar esse valor por 0,25. Lembrem bem, sempre olhem esse número ignorando a vírgula. Isso aqui, sem vírgula, seria o quê? Vamos aproximar aqui. Sem vírgula seria apenas 25. Vou tapar a vírgula aqui.
100 vírgula seria apenas 25. Então, eu estou multiplicando esse valor por esse. Eu vou obter aqui vai ser o resultado que nós teremos aqui será o quê? Será o produto dessa multiplicação será o quê? 25% de 878,45. Lá está. 25% de 878,45 é igual a 219,61. Então aqui está um cálculo simples, apenas multiplicando. Se eu quero 25%, multiplico por 0,25. Se eu quero 50%, multiplico por 0,50. Ou 0,5, seria a mesma coisa. Bom, vou eliminar isso daqui. Vamos trabalhar agora então na nossa frequência. Para calcular então a nossa frequência, precisamos apenas nós vamos ter de fazer um cálculo um pouco mais complexo aqui, não é? Então, teremos de fazer o seguinte: precisamos saber quantas aulas este aluno frequentou. Então, a primeira coisa, eu preciso deduzir as faltas das aulas dadas. Então, nós teríamos aqui, vou abrir um parênteses para colocar esta operação aqui dentro. Teremos 40 aulas dadas menos 7 faltas. Este valor aqui vai ser dividido, então, pelo total de aulas que está aqui. Lá está. Esta é a frequência do nosso aluno. Veja bem que, como eu havia explicado, esse número nós olhamos como ele? Nós olhamos ele sempre sem a vírgula. Então, nós temos 0,83. Isso significa o quê? 83%.